da igreja no Pai do Senhor. Amém. Aleluia, Deus seja louvado. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 4. Mateus 4. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Aleluia. A palavra do Senhor fala assim. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Fala da tentação de Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor fala assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos que o serviram. Amém? Só até aqui. Aqui, né, fala da tentação de Jesus. Pode se assentar. A palavra é bem clara, né? A tentação de Jesus. Jesus também foi tentado. E você vê assim, né, que o inimigo ele é tão sujo que ele foi tentar até o Filho de Deus, Jesus, que era santo. Ele ainda foi ter ousadia de querer tentar Jesus. E Jesus, querido, usou a palavra: está escrito. Está escrito. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos ajuda nessa terra. Você só consegue sobreviver nessa terra quando você lê a palavra, você guarda a palavra no seu coração, que você sabe que está escrito, é um referencial, um estudo para a tua vida. É a palavra do Senhor. Você pode ver que o tentador é tão sujo que acho que no 5 fala: Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Quem sabe a Bíblia de decor? O inimigo, ele conhece a palavra, ele sabe a palavra, e muitas vezes ele vai nos confrontar na palavra para querer colocar dúvida, para querer te tirar do caminho. Só que Jesus, querido, como ele sabe da palavra, ele falou: Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso que nós temos que ler e guardar a palavra no nosso coração. Que a palavra é o nosso alimento dia a dia nessa terra, que nos sustenta de pé. Nosso alimento, querido, se a gente não se alimentar, você não aguenta as coisas da vida desse mundo. É só coisa ruim. Esse dia eu achei engraçado que eu parei perto do estabelecimento assim, aí uma senhorinha começou a conversar comigo. Me deu 3 minutos, contou toda a vida
da filha, que ela estava passando com a filha, e falou para mim assim, ela depende de mim até com um copo d'água. Eu falei, meu Deus, quanta dificuldade, quantas lutas as pessoas têm passado. Quantas pessoas sofrem nesse mundo, vazias, desanimadas, entristecidas, sem esperança, não tem visão de um futuro melhor. Por quê? Porque não busca Deus, não busca entendimento da palavra, busca aquilo que Deus quer. Nós temos que buscar aquilo que Deus tem para nós, não o que nós queremos. Porque como nós alinhamos com a vontade do Deus, alinhamos com a vontade do Senhor, com o sonho do Senhor, acontece. Mas como nós buscamos as nossas vontades, não é assim. A nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade do Senhor Jesus. Porque Jesus venceu o tentador falando, está escrito. Você pode ver que quando ele falou, está escrito, então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos de servir. Quando você luta, querido, com as forças espirituais, que é a palavra de Deus, a armadura de Deus, que a Edilane ministrou ontem, falou, você vence nessa terra. Mas quando a gente quer lutar com a nossa carne, não vai muito longe. Nós temos que lutar as armas que Deus nos dá, é espiritual. Às vezes a gente tem vontade da nossa carne chegar lá e querer agir na nossa carne. A nossa carne não vai. Muitas coisas você luta no joelho, na oração. Muitas coisas você busca em Deus espirituais, quem vai fazer é Deus. Porque tudo que você liga na terra é ligado no céu. Então tudo que você liga na oração, na terra é ligado no céu. E Deus na hora certa responde a minha sua oração. É que a gente muitas vezes tem pressa, né? A gente não sabe esperar a semente brotar. A gente já quer colher o fruto rápido. E muitas vezes a semente vai demorar um pouquinho a crescer e dar fruto. Às vezes a gente quer tirar o fruto verde. E o fruto, quando é tirado verde, ele apodrece. O fruto só está bom quando ele está maduro. Quando ele está maduro, ele é bom. Esse dia eu preguei aqui sobre uma plantinha, não sei quem lembra que eu falei que essa plantinha que eu comprei ela. Deu 7 anos mais ou menos, eu comprei. E ela ficou muito feia. Ela dava um galho, brotava e ficava contente. Falei, ela vai. Aí quando quebrou, crescia o amarelado e morria. E um dia o Benício brinca, não sei o que ele fez. Chegou lá e ela estava caída assim nesse vaso. Aí eu fiquei com raiva, catei tudo, joguei do outro lado do muro, joguei fora. Eu não lembro se foi à tarde eu catei ou foi no outro dia que eu falei que catei de volta. Aí eu catei de volta e plantei. E isso aí foi vários anos desse jeito, ela não ia do jeito nenhum. No ano passado, irmãos, ela brotou tudo de uma vez, ó. Ela saiu tudo de uma vez. Pipocou assim, tudo de uma vez. Falei, Deus, não sei qual é o mistério do Senhor nessa plantinha. Mas eu profetizo na sua vida que tudo que você tem orado vai brotar na sua vida e vai florescer em nome de Jesus. Porque Deus é fiel, querido. Às vezes a gente tem paciência com as coisas, às vezes a gente se estressa com muita coisa, porque viver nesse mundo não está fácil. Você tem um pensamento, o outro tem um pensamento, e cada um tem que respeitar. E muitas vezes as pessoas não respeitam. Então a gente tem que ter muita paciência nesse mundo. Quando nós vivermos nesse mundo, até Jesus nos chamar e nós se encontrar com Ele, a gente vai ter que viver debaixo de oração, buscando a Deus e se fortalecendo na palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente passa por situações e Deus lembra lá daquela palavra. Olha aquela palavra. Né? E assim a gente vai vivendo nessa terra. Porque Deus, querido, nunca abandona o Senhor. Nunca. Aquele que tem o coração em Jesus, Deus não abandona, querido. Aleluia. Vamos estar orando nesse momento, querido. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Deus. Pai, Jesus sendo santo, Jesus sendo puro, Pai. Ali o inimigo foi tentar ele, Deus, usando muitas vezes até a tua palavra, Pai, para poder, Senhor, tirar o fogo.
E nós sabemos que nós estamos nessa terra, Senhor Jesus, lutando, Pai. Nós estamos nessa terra, Senhor, trabalhando, Senhor. Nós estamos nessa terra esperando no Senhor, Pai. Então, nessa noite, Senhor, eu lhe peço por cada vida aqui. Sustenta aquele que está atrás, aquele que está desanimado, Pai. Aquele, Pai, que está entristecido nessa noite, Senhor, o Senhor venha. Encher os teus servos, Senhor, de alegria, de paz, de amor, Pai. Tira toda a preocupação, cada um venha descansar no Senhor, Pai. E só o Senhor pode fazer, Deus. Mas muitas vezes, Pai, o nosso tempo tem pressa. Às vezes a gente não sabe esperar o tempo do Senhor, Pai. Mas nos ensina, Senhor, enquanto viver nessa terra, Pai, descansar no Senhor, somente em Ti, Pai. Venha nessa noite, Senhor, derramar sobre os Teus servos, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem na vida de cada um, Pai. Cada um venha buscar a Tua vontade, os Teus sonhos, Deus. Tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tira do nosso coração a vaidade do mundo, Pai. Nós viemos nessa terra, Pai, mas nós não somos dessa terra. Nós somos, Senhor, do alto, da Nova Jerusalém, da cidade santa, Pai. Nós estamos aqui nessa terra de passar, Senhor Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha nessa noite falar aos nossos corações aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Porque sabemos, Deus, que o Senhor tem o melhor para o Teu povo. Tudo que é de bom, Senhor, o Senhor derrama para o Teu povo. Pai, nessa noite, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. Que nós vamos sairmos da mesma maneira que entrou, Pai. Nós vamos começar uma semana, o Senhor abençoe a nossa semana de trabalho. Da onde a gente pisar a planta dos nossos pés, o Senhor sempre esteja conosco, na frente, nos guiando, falando conosco, nos dando livramento, Senhor Jesus. Porque Deus, agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Se a nossa dependência é somente do Senhor, Pai. Deus, eu agradeço, Senhor, a equipe de louvor que o Senhor tem levantado nessa casa. Abençoa cada um, Senhor, que faz parte do louvor. Moisés também, Pai, que trabalha na mesa do sol. Abençoa o teu servo poderosamente, ó Pai. Seu servo, Senhor Jesus, adora com o coração, com o espírito e em verdade, Pai. Então derrama nessa noite uma bênção, Senhor, na vida dos teus servos, dos teus levitas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Proteja eles, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tenta tirar dos teus servos. Proteja, livra do mal, das tentações, das coisas ruins deste mundo, Pai, em nome de Jesus Cristo. De cada dia, Senhor, mais sabedoria. Derrama a tua unção sobre a vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que Deus, o Senhor, procure os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É esse que o Senhor procura, Senhor Jesus. Então, nessa noite, Senhor, abençoa cada um que faz parte da equipe de louvor, Pai. E abençoa, Senhor, cada um que está aqui nessa noite, Senhor Jesus. O Senhor tem muitas vezes, Pai, escutado as orações de muitos que têm dobrado os joelhos, chorado, derramado lágrimas diante do Senhor, Pai. Então, venha nessa noite, Senhor, recolher cada lágrima, Senhor, e devolver para os teus filhos em alegria e em bênção, Senhor, em resposta do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós venhamos viver por fé e não por vista, Pai. Que nós venhamos, Senhor, viver nessa terra, Senhor Jesus. Cumprir o propósito que o Senhor tem na vida de cada um, Pai. Nessa terra, Senhor. Capacita os teus filhos, dando entendimento, sabedoria da tua palavra, Pai. E aonde os teus filhos pisaram a planta dos pés, o Senhor venha usar como canal de bênção e como instrumento, Senhor Jesus. Porque o Senhor usa, Pai, quem o Senhor quer, Pai. Não é quem nós queremos, Pai. Porque o Senhor olha, Deus, o coração. Não é a aparência, mas o Senhor olha o coração sincero e ama o Senhor, Deus. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque até que o Senhor tem sustentado as nossas vidas. A obra do Senhor, Pai. Nós estamos aqui somente para cuidar das coisas do Senhor. Seja feita a tua vontade, o teu querido Espírito Santo de Deus. Tem livre-arbítrio para operar neste lugar e fazer a tua vontade, teu querer, Deus. Usa o pregador dessa noite,
dando a revelação da tua palavra, aquilo que o Senhor quer que seja pregado, Pai. Eu oro e agradeço somente a Ti, Deus, a Tua bondade, o Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.